Vamos lá, gente. Seguinte, ontem a gente fez aí a apresentação do projeto, o livro que a gente vai ler aqui, ó, livro da Química, e hoje a gente vai começar a ler pela introdução. Ontem eu li essa parte de trás aqui, que eu não pesquisei o nome, com qual o nome que se dá essa parte de trás, eu não lembro qual que é o nome. Lemos essa parte, passamos aqui por algumas folhas, vimos um pouco do sumário, falamos um pouco sobre os colaboradores, falamos que a curadoria desse livro está muito boa, porque me falaram. E hoje a gente vai começar pela introdução. Inclusive, comprei até um papiro, ó. Parece que é o Pato Donald, né? Mas não é. Comprei um papiro para poder gravar as minhas páginas. E é isso aí, deixa o papiro aqui, ó. Vamos lendo. A gente coloca o papiro aqui quando chegarmos no final da leitura de hoje, né? A gente vai começar aqui pela introdução. Vamos lá, gente. A proposta aqui é a gente ler e se divertir e aprender junto, beleza? Então vamos lá. Como a gente pode ver aqui já na introdução, a gente tem várias ilustrações que remetem a momentos históricos da química. Vai ser um livro rico de conhecimento, né? E, pessoal, sei que não dá para ler muito bem aí, mas, pô, vocês têm que comprar o livro. E o link de afiliado tá aqui na descrição aqui. Comigo aqui vocês vão ouvir uns comentários e chegar à conclusão de vocês aí a partir da nossa leitura, ok? Para anotar, vai ter que comprar um livro e um caderno. Pode escrever no livro também, mas ó, a folha é meio revista, sabe? Não sei o nome dessa folha. Tem que pesquisar para o próximo vídeo. Já tô devendo duas coisas pro próximo vídeo, né? Qual que é o nome aqui desse texto aqui no final? Que realmente eu não me lembro. Não lembro se é epílogo. Não lembro se é. Tá? Pode ser que não seja, pode ser que eu esteja errado. E consultar o nome desse tipo de folha aqui. Vamos lá, gente. A química pode ser definida como o estudo dos elementos e compostos que formam a nós e ao mundo que nos cerca, e das reações que transformam sua enorme quantidade de substâncias em outras diferentes. Mas defini-la de modo tão simples diminui a mística e o encanto da química, que tantas vezes levaram as pessoas a estudá-la ao longo das eras. A química é a ciência do instinto artístico e do espetáculo. A mistura de dois líquidos incolores produz uma nuvem amarela brilhante de precipitado. Uma lasca de metal cintilante colocada numa tigela com água borbulha e irrompe dramaticamente numa chama lilás etérea. Pô, interessante, hein? Tá? Até pra gente pesquisar uns vídeos aí, como que é isso aqui visualmente, hein? Muito legal, muito legal. Tem até uma citação, tem um quote aqui, né? Uma citação. A grande beleza de nossa ciência, a química, é que os avanços nela abrem a porta a conhecimentos maiores e mais abundantes. Michael Faraday. Brabo. Conheço a gaiola de Faraday, viu? Para eliminar ruído da energia elétrica. Mantidas sem explicação, essas reações têm a aparência de mágica. Porém, diferentemente da mágica, a química revelou seus segredos ao longo dos séculos, ainda que algumas das ferramentas exigidas para isso sejam complexas. E assim, conforme nosso conhecimento sobre a química se desenvolveu, nossas percepções sobre ela também mudaram. Da alquimia à química. Em tempos antigos, a disciplina que se tornaria a química começou como um meio prático de separar e refinar substâncias, pautado pela percepção de que os componentes de uma mistura podiam ter propriedades diversas. Os primeiros praticantes dessas técnicas, na Babilônia, na China, no Egito e na Turquia, desenvolveram equipamentos específicos para melhorá-las. Olha lá. Já naquela época, naquele começo, os caras já estavam criando ferramentas para facilitar o estudo e o desenvolvimento do conhecimento químico deles. Desde sempre, gente, as ferramentas que a gente usa são a chave para a gente alcançar os resultados. Precisamos de boas ferramentas. E para expandir o conhecimento, aqui, ó, a ferramenta é o livro. Vamos lá, vamos continuar aqui a leitura. Alguns desses métodos, como os de refino de metais e de produção de sabão e vidro, ainda são usados hoje.
com algumas modificações. Na época medieval, a prática conhecida como alquimia trazia a promessa de riquezas e imortalidade. Os alquimistas buscavam sem descanso a lendária pedra filosofal, um objeto mítico com a alegada capacidade de transformar metais comuns em ouro e permitir a criação do elixir da imortalidade. Embora esses altos objetivos não tenham sido atingidos e possam provocar hoje certa descrença, as pesquisas dos alquimistas levaram ao desenvolvimento da química experimental e até a descoberta de novos elementos. Top. Pô, então esse é o mito da pedra filosofal. Então, uma pedra que encostando ela em qualquer metal, a gente conseguia transformar esse metal em ouro. Imagine o processo químico para isso acontecer, hein? Magnífico, né? No século XVIII, algo que já lembrava a química moderna começou a emergir da prática cada vez mais desprezada da alquimia. Uma revolução no pensamento químico levou a ideias mais claras sobre as proporções com que as substâncias reagem entre si e se combinam. O século XIX viu a criação da moderna teoria atômica, além do surgimento da representação visual mais conhecida da química, a tabela periódica. Nesse período também ocorreu uma explosão de aplicações industriais para a química, transformando a ciência numa disciplina técnica que possibilitou a inovações do setor. O século XX testemunhou a chegada dessas inovações. Plásticos, fertilizantes, antibióticos e baterias são partes essenciais da vida moderna, e poucas invenções causaram uma mudança social tão colossal quanto a pílula anticoncepcional. Química, gente, é química. Do plástico a pílula anticoncepcional. Magnífico, né? É, rapaz. Mas também houve alertas quanto ao potencial da química para causar danos. O uso amplo de gasolina com chumbo e seu possível impacto sobre a saúde neurológica, os efeitos de compostos que destroem a camada de ozônio e o advento de armas nucleares foram lembretes de que as substâncias químicas podem ser perigosas além de benéficas. Hoje, nossa relação com a química é turbulenta. Ela continua a viabilizar inovações vitais que salvam vidas e ampliam os limites de nosso conhecimento. As recentes vacinas contra a Covid-19, por exemplo, dependem da química em que se baseiam. Por outro lado, há a preocupação constante com o impacto das substâncias químicas em nossa saúde, no clima e no planeta. Ironicamente, para resolver esses problemas químicos, dependemos de soluções da química aliada a outras ciências. Como qualquer coisa nessa vida, né, gente? A gente não pode dizer isoladamente que o conhecimento químico é tudo, mas o conhecimento da ciência juntas, aí sim, tudo contribui para o avanço, né, da nossa humanidade. Magnífico, tá vendo aí, ó? Tudo o pessoal não fica falando aí, tudo é química. E pelo jeito é mesmo, né? Desenvolvimento de vacina, combate a doenças, aí. É a base, né? A base da vida. Não sei se é a base da vida, mas ajuda a explicar, né? As divisões da química. É costume separar a química moderna em três grandes divisões: físico-química, química orgânica e química inorgânica. A físico-química está na interface entre a física e a química, envolvendo em geral a aplicação de conceitos matemáticos para entender fenômenos químicos. Sua dimensão abrange a termodinâmica, que pode ser aplicada para avaliar a estabilidade de compostos químicos, se certas reações ocorrem ou não, e a que velocidade. Vamos anotar porque esse ponto aqui a gente vai, pelo jeito, vai passar por aqui várias vezes, viu? A gente vai esbarrar aqui nesses conceitos, nessa divisão. Ih, peguei a caneta errada, gente. Se eu escrever com essa caneta aqui não vai dar pra ver nada. Meu Deus do céu. Cadê a caneta? Tá se movendo de lugar aqui a caneta que eu quero pegar. A caneta tá viva. Cadê a caneta? Vou pegar essa aqui que eu gosto mais, azul. Vamos lá. As divisões da química. Nós estamos aqui. Físico-química.
vamos lá. Estamos aprendendo juntos aqui. Vamos lá. Tem um quote aqui, ó, uma citação. A química oferece não só uma disciplina mental, mas uma aventura e uma experiência estética. Sir Cyril Hinshelwood. É isso, né? É o que eu vim buscar aqui. Vim ver essa experiência estética. Vim ler sobre essas experiências aí. A química orgânica é o estudo de compostos baseados em carbono. O carbono tem a capacidade única de formar grandes redes de ligações com outros átomos de carbono e de diferentes elementos, como oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Compostos biológicos, entre eles nosso DNA, são compostos orgânicos, bem como muitos dos medicamentos que usamos. A química orgânica se ocupa da compreensão das estruturas e reações desses compostos. Por fim, calma aí, antes da gente ir para a química inorgânica, vamos anotar aqui, né? A química orgânica, uma das divisões orgânica. Gente, aí, ó, chegamos aí num conhecimento básico, né? O2, CO2, H2O. Vamos lá. Por fim, a química inorgânica lida com compostos fora da química. Por fim, a química inorgânica lida com compostos fora da química orgânica, entre eles compostos de metais, determinando suas estruturas e como reagem. Avanços nessa área levaram à criação de pigmentos, novos materiais e baterias de íon lítio, que fazem muitos de nossos aparelhos modernos funcionar. Embora os livros escolares e os cursos de química continuem, em geral, a organizar a química nessas três divisões, cada vez mais os limites entre elas e entre química, biologia e física ficam imprecisos. Muitos dos maiores avanços científicos de anos recentes, o uso de aceleradores de partículas para descobrir novos elementos, a edição de genoma e as vacinas contra a Covid-19 transcendem essas classificações simples e requerem conhecimentos que atravessam as disciplinas científicas. A química se tornou a ciência central, fazendo a intersecção com as outras ciências para produzir novos e estimulantes avanços. Este livro mapeia o curso dessa evolução, começando com as raízes práticas da química nos tempos antigos, narrando o surgimento da química moderna a partir da alquimia e, por fim, revelando como o alcance da química se expandiu, atingindo quase todos os aspectos do mundo de hoje. Olha aí. Então a gente vai longe aqui na viagem de conhecimento, gente. Vamos anotar aqui, ó. Química inorgânica. Inorgânica. Como escrevo bonitinho isso aqui. Inorgânica. Então aqui que ele dá como exemplo a termodinâmica, certo? Termodinâmica. Aqui ele dá como exemplo compostos biológicos. E aqui ele dá como exemplo baterias de íon lítio. Ó, ficando aqui no canal, ó. Curiosidade, botar o meu. Acabou a introdução, gente. Muito bom, né? Muito bom. Passamos aqui, ó. Bom demais. Química prática, pré-história. A 800 depois de. Ih, não dá pra ver de como que é aqui. Ixi. Vamos ver se tá na outra página aqui. Vamos ver o spoiler. Ah, aqui, ó. 7000 a.C. até 300 a.C. É isso aí, ele vai passar por aqui. Essa foi a primeira parte da introdução. E ficando aqui no canal, ó. Ficando aqui no canal, dá até spoiler pra você, ó. Eu falei a bateria de lítio, ó. Aí, ó. A gente mexe até com essas coisas aqui também no canal, ó. Não nesse canal, né? Em algum outro, se existir outro. Bateria, BMS, fiação, conector JSX. Que a gente lê e se vira, pessoal. Por isso que ele é bom, entendeu? Vai que você lê isso aqui, você aprende a fazer um negócio legal com química aí. Na sua casa, na sua residência. Pessoal, muito obrigado pela leitura de hoje. Essa foi a primeira parte da introdução.
E amanhã a gente volta aí com a segunda parte da introdução. A gente vai ler esse livro todo. Na verdade, eu vou ler todos os livros dessa série que eu comprei. Vou gravar e vou deixar aqui. E você vai fazendo alguma coisa aí, vai escutando. E reflete depois aí sobre a leitura. Pensa aí no que ela agregou, sabe? Esse conhecimento aí, como ele veio, se ele fez bem, se ele foi legal. Porque ler é bom, ler é bom. Assimilar o que a gente lê é bom também. Escrever sobre o que a gente lê, ó. É uma forma de diversão também. Espero que você se divirta aí, viu? Obrigado.